Olá, meu querido, minha querida. Você que está estudando aí para a prova da EFON, agora a gente vai ver também um assunto muito cobrado nas provas da EFON, que é o movimento circular, né? Que é um assunto de Física 1. Geralmente, né, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade. A gente vai tentar facilitar o máximo possível o entendimento para que você consiga fazer as questões com muita tranquilidade. Então, vamos lá. Vamos falar então sobre deslocamento angular no movimento circular. Então, para começar, vamos pegar um corpo e esse corpo está localizado nesta posição dentro do movimento circular. E essa posição a gente marca como 30 graus. A gente usa o círculo da matemática. A gente sabe que nessa posição a gente adota como 0 graus. Então, nesta posição, em relação a essa, a gente tem uma posição de 30 graus, que a gente chama de posição angular inicial, representado pelo θ0 igual a 30 graus. Aí o corpo continua o seu movimento circular e se desloca para uma nova posição. Essa nova posição está sendo representada pelo ângulo de 90 graus, então a gente diz que a posição angular final é de 90 graus. Então, θ, que representa a posição angular final, é igual a 90 graus. E qual seria, então, a definição de deslocamento angular? Muito simples. O deslocamento angular, que a gente vai representar por delta, θ. Delta na física é sempre o último menos o primeiro. Então, vai ser a posição angular final menos a posição angular inicial. E utilizando os números desse exemplo, 90, que é a posição final, menos 30, que é a posição inicial, então 60 graus. Agora, uma coisa muito importante. Na física e no movimento circular em especial, a gente não trabalha com graus. A gente trabalha com uma outra unidade oriunda da matemática, que é o radiano. Então, para você transformar de ângulo para radiano, basta você lembrar de algumas regrinhas. Por exemplo, 360 graus, que é uma volta completa, são 2π radianos, correto? Se você dividir os dois lados dessa expressão por 2, então 2π divididos por 2 dá π, e 360 divididos por 2 dá 180. Se você dividir de novo os dois lados por 2, π divididos por 2 dá π sobre 2, e 180 vai dar 90. Certo? E você pode seguir esse processo e dividindo para chegar no valor mais rápido. Mas, às vezes, quando for um número, por exemplo, 60, que não vai ter um valor que você use esse truque, você faz uma regrinha de 3. Talvez o mais fácil de você utilizar seja que π radiano é igual a 180. Né? Porque aqui não tem nem multiplicação, nem divisão, é direto π, que vale 180. Então, fazendo uma regrinha de 3 simples, se π radiano equivale a 180, x radianos equivale a 60 graus, que é o que a gente quer saber. Faz a regra de 3 e encontra que x igual a π sobre 3 radianos. E é esse número que a gente tem que trabalhar depois em velocidades, em qualquer outra expressão que envolva o deslocamento angular, ok? Falando agora de velocidade angular, que a gente representa pelo ômega, letra grega. Então, o que seria a velocidade angular? Primeiro, nesse exemplo, a gente tem o corpo localizado nessa posição, que é uma posição de 30 graus, e depois o corpo se desloca até uma posição final, e esse ângulo final é representado por 90 graus. Bom, a gente já estudou anteriormente que o deslocamento angular nada mais é do que a diferença entre o ângulo final e o ângulo inicial. Então, nesse exemplo, 90, que é o ângulo final, menos 30, que é o ângulo inicial, dá 60 graus. Como a gente já comentou em algum momento, a gente não pode trabalhar com graus. Então, transformando isso para radianos, 60 graus é π sobre 3 radianos. Lembrando que π é 180, então 180 divididos por 3 dá 60. Ok? E o que vai representar essa velocidade angular? Como que a gente calcula essa velocidade angular? Muito simples.
Basta a gente ver qual foi o deslocamento angular e em quanto tempo isso aconteceu. Então, por exemplo, suponha que para se deslocar dessa posição para essa posição, o corpo gastou 2 segundos. Então, ele se deslocou 60 graus em 2 segundos. Então, a velocidade angular, que é representado pelo ômega, vai ser o deslocamento angular divididos pelo tempo, e o tempo em segundos. E o θ, o deslocamento em radianos. Substituindo esses dois valores que a gente tem, ou seja, o deslocamento angular é π/3 e o tempo é 2 segundos na expressão da velocidade angular, π/3/2, a gente vai chegar neste resultado, ou seja, π/6 radianos por segundo. Se você transformar isso aqui para graus, só para você ter uma visão melhor, você vai ver o seguinte: 180 divididos por 6 dá 30 graus, ou seja, o corpo em 1 segundo está se deslocando 30 graus. Então, em 1 segundo, a cada segundo que ele vai se movimentando dentro desse movimento circular, ele se desloca um ângulo de 30 graus. Vamos falar agora de aceleração. Se você lembra lá do movimento retilíneo, quando a gente fala em aceleração, a gente está falando em mudança de velocidade. Como a gente já viu anteriormente, existe dentro do movimento circular a velocidade angular. Portanto, se essa velocidade angular mudar, a gente vai ter uma aceleração angular, que é representada pela letra alfa do alfabeto grego, ok? Então, vamos ver um exemplo do cotidiano. Quando você liga um ventilador, por exemplo, quando você liga um ventilador, a velocidade angular inicial é 0, correto? Depois ele vai ganhando velocidade angular até chegar um momento que essa velocidade angular passa a ser constante. Mas enquanto a pá do ventilador está acelerando, né, logo ali no comecinho, a velocidade angular está mudando e, portanto, vai existir aceleração angular. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que o corpo está nessa posição número 1, com uma velocidade angular inicial ω0 de π/6 radianos por segundo, né? Lembrando que a gente sempre mede a velocidade angular em radianos por segundo. Aí o corpo se desloca agora para a posição número 2. Só que ele não mantém essa velocidade, ele aumenta a velocidade. E essa velocidade agora final vai ser ω igual a π/3 radianos por segundo. E suponha que esse movimento e essa mudança de velocidade aconteceu num tempo de 4 segundos. Então, como que a gente calcula a aceleração angular? Ela vai existir? Vai, porque o corpo mudou de velocidade angular. Então, para calcular é muito simples. Basta a gente ver quanto foi a variação da velocidade angular e dividir pelo tempo em que essa mudança aconteceu. Então, substituindo agora, primeiro vamos calcular, né, essa variação da velocidade, né? Então, a variação da velocidade vai ser a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial. Então, π/3, que é a final, menos π/6, que é a inicial. Fazendo essa conta, vai dar π/6 radianos por segundo, ok? Agora, vamos substituir esse valor dentro da variação da velocidade e o tempo dentro da variação do tempo. Substituindo esses valores, muito simples, vai ficar π/6 divididos por 4, vai ficar π/24 radianos por segundo ao quadrado, ok? Então não se esqueça desse quadrado no final, que nem acontece com a aceleração lá do movimento linear, que era metros por segundo ao quadrado. Aqui esse quadrado também vai aparecer. Agora vamos falar um pouquinho sobre duas grandezas muito importantes dentro do movimento circular, que é o período e a frequência. Primeiro, vamos definir o período. A gente usa a letra T maiúscula para representar. O período vai ser o tempo que o corpo leva para completar uma volta. Então, suponha que o corpo começou seu movimento circular nessa posição, que a gente já sabe que é o ângulo 0.
Então, no tempo zero, o ângulo é zero, tá? 1 segundo depois, o corpo se deslocou para essa posição. E a gente já sabe que essa posição é 90 graus. Mais 1 segundo se passa e o corpo agora está nessa posição que a gente sabe que vale 180 graus. Mais 1 segundo se passa e o corpo agora encontra-se nessa posição que é 270 graus. E mais 1 segundo se passa e o corpo retorna à sua posição original. Então, repara que ele completou uma volta em 4 segundos. Então, período é um tempo especial. Por que ele é especial? Porque ele vai representar exatamente o tempo que o corpo leva para completar uma volta, e neste caso seria de 4 segundos, ok? Agora, quando a gente fala de frequência, frequência é o número de voltas que o corpo vai executar num certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, mais uma vez, ele começou seu movimento circular nessa posição, que é o θ igual a 0. Tudo bem? E aí, em 2 segundos, ele vai completar 8 voltas. Então, ele vai dar 8, 1, 2, 3, 4, 8 voltas em 2 segundos. Qual vai ser a frequência deste movimento? Muito simples. A frequência nada mais é do que o número de voltas que você está executando pelo intervalo de tempo. Facinho, né? Então, neste caso, neste exemplo, 8 voltas divididos por 2 segundos, a frequência desse movimento é 4 Hz. Lembrando que Hz vai ser a unidade de frequência quando a gente trabalhar com o tempo em segundos, ou seja, no sistema internacional. Então, quando você vê dentro de um exercício, ele fala que a frequência do movimento é 4 Hz, basta você traduzir na sua cabeça, que significa que o corpo está dando 4 voltas em apenas 1 segundo, certo? Agora, existe uma outra unidade que a gente também usa dentro do movimento circular, que é o RPM. O RPM significa rotações por minuto. Então, em vez de trabalhar com o tempo em segundos, se a gente trabalhar com o tempo em minutos, a gente está trabalhando com RPM. E de vez em quando vai ser necessário você fazer a transformação entre RPM e Hertz, ok? E aí é muito fácil. Para você transformar RPM, rotações por minuto, para a frequência em Hertz no sistema internacional, basta você dividir o valor de RPM por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma frequência de 120 RPM, basta que você divida este valor por 60, portanto, a frequência daria 2 Hz. Fácil, não é? Então, beleza. E aí, uma outra coisa importante é frequência e período são duas grandezas inversas, uma em relação à outra, ok? Então, frequência ela é o inverso do período e o contrário também é válido. O período é o inverso da frequência. Então, por exemplo, nesse caso, como eu tenho uma frequência de 4 Hz, se eu quisesse descobrir o período, basta eu inverter esse número. Então, qual é o inverso de 4? 1 sobre 4 segundos, ou seja, o corpo ele dá uma volta em apenas 0,25 segundos.